Oi, eu me chamo Manuela e essa semana eu decidi assistir todos os filmes de Crepúsculo. Tá, eu vou explicar. Eu tava meio entediada e eu comecei a pensar que eu nunca tive uma fase Crepúsculo. Eu nunca me interessei pelos livros, pelos filmes, sei lá, eu só achava meio tosco e meio ruim. Mas eu precisava de um filme pra passar o tempo na Netflix e pensei, por que não colocar Crepúsculo? E eu descobri que o fato de eu nunca ter me interessado por Crepúsculo foi porque eu não era o público-alvo quando ele saiu. Quando o livro saiu em 2005, eu tinha 1 ano. E quando o primeiro filme saiu, eu tinha 4 anos. O filme saiu em 2008. E é óbvio que eu não ia aproveitar de todo esse universo porque eu era apenas uma criança. E até quando o último filme saiu em 2012, eu continuava sendo uma criança e eu não era o público-alvo. Mas cá estou eu, prestes a fazer 18 anos, fazendo uma análise de Crepúsculo. Então, vamos lá. Eu não vou falar do primeiro filme pelo simples fato de que ele é muito ruim. E aí você pode falar, não, mas era por causa da época, taranã. E não, gente, o filme ele só é ruim mesmo. A gente tem o filtro verde, né, que é uma característica muito marcante, mas o filme é muito ruim. Os atores não estão confortáveis, a direção do filme não é boa, a edição do filme não é boa, tipo, o jeito que a história é conduzida não é legal, não fica um filme legal, sabe? Não é um filme bonito. E eu vou evitar falar desse primeiro filme porque eu só não gosto dele, tipo, sabe? Enfim. Então nós vamos para o segundo filme da saga, que se chama Crepúsculo Lua Nova. Nesse filme, a gente tem uma diminuição até que meio brusca, né, do filtro verde. Tipo, ele cai por terra, mas ele vai voltar nos outros filmes, então fiquem com o coração tranquilo. E nesse filme, nós temos o Edward falando pra Bella que ele vai embora, porque ele quer proteger ela e ele tem na cabeça dele de que se ele for embora, se afastar da Bella, ele vai acabar protegendo ela, porque nós temos a vilã, né, nesse pedaço, que é a Vitória, que é uma vampira, tipo, meio que do mal, assim. Tá, eu tô há semanas tentando editar esse vídeo, onde eu fiz uma crítica de Crepúsculo, uma análise. Gente, eu não sei o que foi aquilo, mas eu só sei que deu 40 minutos de vídeo e eu não estava gostando de como estava ficando. E eu me estressei e eu literalmente tava há semanas com esse vídeo parado. E hoje foi um dia onde tá muito frio e eu decidi botar o meu melhor suéter e falar que eu entendi agora o porquê o vídeo não estava dando certo. E é pelo simples fato de que eu estava levando Crepúsculo a sério, quando nem mesmo os próprios atores levam o filme a sério. Mas Eclipse foi o meu favorito pela fotografia, que é muito bonita, aliás. Eu vou pesquisar um pouco depois se foi mudança de diretor e de diretor de fotografia, mas a mudança entre todos os filmes é muito clara. Nesse terceiro filme a gente tem tipo. A gente tem mais luz, né? Mas a gente volta com aquele filtro verde. Só que a gente volta com ele em momentos muito específicos, em momentos que encaixam. Porque Forks, né? Aliás, eu adoro que a cidade chama Forks. É uma cidade que só chove, assim. O tempo dela é cinza. É isso, tipo, só chove naquela cidade. E o primeiro filme é, tipo, muito verde, muito, muito verde. Aí o segundo filme fica um cinza com muito branco. E nesse filme, eu acho que, tipo, eles souberam trabalhar bem as cores. E a maquiagem dos vampiros começou a melhorar um pouco mais. Eles não estão parecendo, tipo, branco papel. Eles, né, tão um pouco melhor. E nesse filme, eu acho que, tipo, sei lá, é o meu favorito porque tem um pouquinho mais de ação, tem uma história um pouquinho mais interessante do que só o Edward brigando pela Bella e o Jacob brigando com o Edward pela Bella, entendeu?
meio humano e ele ia consumir a Bella por dentro. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí a gente termina com a Bella grávida, né? E o Edward não querendo aquele bebê, porque ele sabe que aquele bebê vai matar a Bella. Todo mundo sabe que aquele bebê vai matar a Bella. Mas ela tá cagando pra isso, porque assim, se ela puder entrar numa situação onde ela vai morrer, ela tá dentro. Ela tá super dentro. E eu acho que, tipo, esse filme é um grande nada pra mim. Eu sei que ele serviu muito, tipo, a cena dele jogando xadrez é uma cena muito legal, deles juntos, interagindo. Mostra que o casal realmente aconteceu e era pra acontecer. E eu entendo porque as fãs, as pessoas que leram o livro, ficaram tão animadas. Aliás, é muito legal saber que o Edward só conseguia jogar xadrez com a Bella porque ele não conseguia ler a mente dela. Então, tipo, ele não conseguia prever os movimentos que ela ia fazer. E isso, nossa, eu achei muito interessante. Aliás, eu nunca entendi o fato de por que ela ser tão resistente aos poderes, né, deles, dos Cullens e de outros vampiros. Tipo, ela não... Ela era resistente aos poderes dos Volturi, né? E eu achei, tipo, sempre ficou uma dúvida na minha cabeça. Eu não sei se isso é explicado nos livros. Por favor, se for explicado nos livros, comenta aqui, porque, né, eu não vou ler. Mas isso ficou numa dúvida minha e, tipo, mas enfim. Uma justificativa que eu queria fazer é que, assim, o fandom de Crepúsculo, assim, os fãs, todo o universo é muito aconchegante. E eu vou ter que admitir isso. Agora, eu entendo a necessidade de, num dia frio, colocar o meu melhor suéter, me enrolar numa coberta e assistir o primeiro filme de Crepúsculo, porque é uma coisa na qual eu basicamente não preciso pensar. Assim, a gente sabe o que acontece, a gente sabe que é ruim e que as atuações do primeiro filme são terríveis, mas naquela uma hora cria um lugar aconchegante. E realmente, tipo, hoje tá muito frio e eu queria um filme pra não pensar e só ficar enrolada na coberta. E o primeiro que apareceu e o primeiro que veio na minha cabeça é: nossa, por que não assistir Eclipse, sendo que é o meu favorito de Crepúsculo? Então, assim, tudo é muito aconchegante pra você ficar ali e sem nenhum problema. Sem contar que os edits de Crepúsculo são muito bons. Assim, eles fazem... Gente, o que eu falo pra vocês, uma edição boa faz um filme. Porque, olha, se fossem me vender Crepúsculo pelas edições de meninas de 12 anos que postam no Instagram, eu super ia achar incrível a ideia. E, tipo, enfim, eu ia super me engajar com o filme. Então, se você quer começar a mudar a sua ideia sobre Crepúsculo, veja os edits do Instagram. Aí a gente termina o livro basicamente com a Bella grávida, o Edward de puto da vida, o Jacob também bolado. E é isso, termina aí o Amanhecer, parte 1. Essa criança surgir com um problema, a gente vem matar ela e é isso. E assim, é um plot twist, sabe? É um filme, gente, olha, sem palavras pra expressar esse plot twist, porque a batalha é realmente muito boa, assim. A luta deles é muito boa. Apesar da cena constrangedora deles muito longe, num campão de neve, a batalha é boa, tipo, tem muita ação, é bem coreografada, você fica assustado com os integrantes que você gosta, tipo, que você criou empatia durante todos os filmes, morrerem e você fica em choque que eles morreram. Mas aí, tipo, era uma visão da Alice, e aí você fica assim, ai, que bosta. Não que bosta, né? Mas, tipo, as pessoas estão vivas. Mas daí, assim, né? Entendo. Outra coisa também que eu pensei depois de gravar esse vídeo foi que a atriz que faz a Bella, Kristen Stewart, ela sempre foi uma boa atriz. Ela tinha muitos filmes já no currículo dela. Então, assim, foi basicamente muito erro de direção, porque ela já era uma boa atriz no começo da carreira dela. Então, o problema não são os atores, e sim a direção. E eu não quis nem pesquisar muito sobre a direção desse filme, porque eu realmente só fiquei com preguiça mesmo.
Mas, de fato, os atores não são tão ruins quanto eles parecem. E a Kristen Stewart e o Robert Pattinson não começaram em Crepúsculo, assim como o Robert Pattinson começou como o Cedrico em Harry Potter. Então, o problema não são os atores, e sim o universo de Crepúsculo. Terminei Crepúsculo com a cena bonitinha dele, da Bella mostrando pro Edward as lembranças dela. E eu achei que foi um encerramento legal. Eu acho que os créditos desse filme é mais legal que o próprio filme, né? Eles fazem uns créditos bem legais com os atores. E eu acho que esse filme, ele me traz, tipo, a sensação de encerramento, sabe? Não sei explicar. Você fica com uma simpatia dos personagens, porque olha, o universo, ele é problemático, ele tem cenas e episódios e capítulos muito estranhos, ele tem um desenvolvimento assim, a trancos e barrancos, mas você simpatiza e você dá aquela aquela risadinha de leve, que quando você assiste pela terceira vez, você já olha e fala: nossa, até que essa cena não é tão ruim. Então, dá essa simpatia. E eu confesso, olha, eu me assustei quando eu terminei, tipo, o meu vício de Crepúsculo, o meu surto durante 2 semanas, que eu quase comecei a ler o último livro que a Stephenie Meyer, é? Enfim, que a escritora de Crepúsculo lançou, que é o livro onde ela dá a visão do Edward. E eu até que me interessei a ler, porque basicamente eu estaria lendo todos os livros de Crepúsculo, mas na visão do Edward. Então eu não precisaria ler os livros. Mas o que eu quero trazer aqui é que a gente cria uma simpatia. Por exemplo, a gente acha o Edward bonito, né? O Robert Pattinson. A gente acha o Jacob bonito, que é o Taylor lá, né? E a gente fica com um pouquinho de raiva dele. A gente se identifica com a Bella, vendo os meses passando, sendo depressiva e não tendo amor nenhum pela própria vida. A gente se identifica com o Charlie, né? O Charlie, o pai da Bella, porque ele é simplesmente muito sonso e muito burro em toda a história. Então, assim, a gente cria uma identificação e eu acho que funcionou de alguma forma. Porque se não tivesse funcionado, Crepúsculo não teria sido Crepúsculo. E essa é basicamente a minha justificativa de o porquê eu fiquei nesse surto temporário de Crepúsculo, onde foi a minha nova obsessão por algumas semanas. E sei lá, sabe, eu só não queria descartar esse vídeo porque foram 40 minutos da minha vida que eu perdi gravando esse vídeo. Perdi não, né? Mas assim, eu acho que eu vou poupar vocês de assistir esses 40 minutos por zelo da minha própria imagem mesmo. Mas, de resto, Crepúsculo só se tornou Crepúsculo por causa das pessoas.